Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 11 e 12. Amém? Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-san, onde os filisteus os haviam pendurado. Essa passagem fala a respeito de um tempo onde o povo estava passando por muita dificuldade e Davi foi consultar a Deus. E quando Davi consultou a Deus a respeito do que estava acontecendo, por que o povo estava passando por aquela dificuldade, por que as coisas não estavam dando certo, Davi teve uma surpresa. Deus disse a Davi que aquilo estava vindo por conta dos gibeonitas, porque Saul havia feito algo que não era para fazer. Ele matou alguns gibeonitas e estava determinado a exterminá-los. Porém, por conta disso, passou-se anos, no reinado de Davi, as coisas começaram a dar errado. E eles não sabiam o porquê. Quando Davi soube, correu falar com os gibeonitas. O que nós podemos fazer para recompensá-los pelo erro de Saul? E eles disseram, nem prata nem ouro. Aí ele foi e falou, então, mas o que vocês querem então que nós façamos? E aí eles falaram para Davi que eles queriam 7 homens da família de Saul para os matar. Então Davi entregou esses 7 homens. 2 eram filhos de Rispa e os outros 5 eram filhos de uma outra mulher. Deixa eu só achar aqui, Merabe, que era filha de Saul. E entregou os 7 homens para os gibeonitas. Eles mataram esses 7 homens. Porém, os corpos ficaram expostos. As aves do campo, animais selvagens à noite. Só que Rispa se propôs a ficar ali cuidando desses corpos. Porque ela queria dar aos filhos um enterro digno. E ela ficou ali por meses, no tempo inteiro. Ela ficou ali durante o dia e durante a noite, lamentando, chorando e cuidando desses corpos, para que as aves e nem os animais se aproximassem. E detalhe, ela não cuidou somente dos corpos dos filhos dela, ela cuidou também dos corpos dos filhos de Merabe. E aquilo ficou acontecendo por um bom tempo, durou meses. Até que aquilo chamou a atenção do rei. E quando chamou a atenção do rei, Davi perguntou o que estava acontecendo. E ela explicou, e o povo falou o que estava acontecendo. Davi ficou admirado com a atitude de Rispa, de ficar cuidando de algo que já havia sido morto, de lutar por algo que já estava morto. Muitas vezes nós não queremos lutar nem mesmo por aquilo que ainda nem morreu, por uma promessa que ainda nem morreu, por algo que ainda vive, que muitas vezes parece estar perdido, mas nem está perdido, e a gente não quer lutar. Agora, essa mulher, ela nos ensinou que ainda que esteja morto, eu vou continuar lutando, ainda que tenha morrido, eu vou continuar lutando, vou continuar guerreando, vou continuar ali buscando pela dignidade dos corpos dos meus filhos. E não só dos meus filhos, mas também dos filhos de outra pessoa. Quanto você está disposto a chamar a atenção do rei, cuidando daquilo que é teu, ainda que esteja morto, e cuidar não somente do que é teu, mas também do que é do próximo. O quanto você está disposta a reivindicar o direito, a dignidade
O quanto você está disposta, essa mulher, ela lutou e ela chamou a atenção do rei. E quando ela chamou a atenção do rei, ela não só conseguiu um enterro digno para os seus filhos e também para os filhos de outra pessoa, mas ela também conseguiu que Davi fosse além. Porque o rei, ele sempre surpreende, ele sempre dá muito mais daquilo que nós pedimos. Ele foi além e ele mandou buscar os ossos de Saul e de Jonatas. Ele mandou buscar algo que já estava também perdido. Ele mandou buscar, ele surpreendeu aquela mulher. Não só entregando a ela aquilo que ela estava reivindicando, aquilo que ela estava implorando, aquilo que ela estava fazendo de tudo para chamar a atenção dele e conseguir. Ela também conseguiu além. O quanto nós estamos dispostos a lutar, ainda que esteja tudo perdido, ainda que esteja morto, continuar lutando. Continua lutando, continua lutando, que uma hora você vai chamar a atenção do rei. Uma hora nós vamos chamar a atenção do rei. Seja como Rispa, não desista. Ainda que esteja morto, ainda que esteja em decomposição, Deus pode ver o teu sofrimento e a tua dedicação em buscar por algo que já morreu, que já está em decomposição. E isso pode chamar a atenção dele. E você vai conseguir não somente aquilo que você está reivindicando, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está implorando, mas você vai conseguir além. Porque quando alguém chama a atenção do rei, ele nunca entrega somente aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo implorado, aquilo que se é almejado, ele entrega além. Fica com essa palavra. Não desista. Seja uma Rispa. Amém? Fica com Deus.